Voltamos, Brasil, e claro que eu volto sempre tentando saber o que está acontecendo no Brasil e no mundo com a nossa jornalista Camila Schmidt. Mila, é contigo, boa tarde. Boa tarde, Nani. Boa tarde para você que está acompanhando a Tarde é Show. É o seguinte, o CT hoje começa então a notificar os motoristas sobre então a velocidade do radar. A gente vai acompanhar na matéria agora sobre esse assunto. A CT, Companhia de Engenharia de Tráfego, começa a advertir motoristas que excederem a velocidade média estabelecida. Eles não serão multados, mas notificados. A medida foi anunciada no último dia 18 de setembro e começou hoje. Porém, tem caráter educativo e as notificações não resultarão na perda de pontos na carteira de habilitação e nenhuma consequência de cobrança também será feita. Essa fiscalização já é feita em todo o país, mas levando em conta apenas um local de aferição de velocidade, ou seja, um radar. Com a nova medida, deve-se verificar se ao longo de um trecho da via, no intervalo entre dois radares, o motorista excedeu o limite. A ideia da CET, ligada à gestão de João Dória do PSDB, é minimizar as vezes em que um condutor dirige acima da velocidade e reduz apenas diante do radar, voltando a acelerar adiante. Os equipamentos enviarão notificações aos infratores que driblam a velocidade permitida. Inicialmente, o sistema da velocidade média será implantado em São Paulo nas avenidas Jacú-Pêssego, 23 de Maio, Bandeirantes e na pista expressa da Marginal Tietê sentido Ayrton Senna. Segundo um estudo da CET de 2012 feito no corredor Norte e Sul, indica que num determinado trecho com dois radares, 170 veículos foram flagrados acima da média diante de dois radares. Quando se analisou o tempo de deslocamento entre esses dois radares, notou-se que 1.441 condutores haviam excedido a velocidade média, ou seja, as autuações poderiam aumentar quase 8,5 vezes a mais se a metodologia de fiscalização mudasse. As barreiras para mudança nas regras estão numa interpretação do Código Brasileiro de Trânsito, onde determina que a fiscalização da velocidade deve ser local. Por isso, a CET aponta que até que a medida seja regulamentada pelo órgão federal, ela estará focada na conscientização para a redução de acidentes. A companhia também promete intensificar o uso do celular por parte dos motoristas, que atualmente coloca em risco a vida dos pedestres e ciclistas. O anúncio da nova ação faz parte da Semana Nacional de Mobilidade. Segundo a CET, o programa será expandido para outras regiões de São Paulo. A gente vai falar mais sobre isso às 19 horas na RB Notícias de hoje, mas a gente espera que diminua mesmo os acidentes, né, Nani? Com certeza, Camila, porque o que tem de acidente, neguinho esperto mesmo, que percebe que tem um radar ali, vai, pega leve, um minutinho depois acelera. Multa nele, João Dória, tá certo, tá vamos certo. colocar todo ali mundo na frente pode ter uma criança, uma família, né, alguém atravessando eu acho que tem que respeitar as leis, né? E também, os nossos governantes também deveriam melhorar a segurança para as pessoas, porque não adianta falar que a gente tem que respeitar todos os sinais que a gente sabe, com toda essa insegurança e o medo de parar no sinal, principalmente depois da meia-noite, né? Então, com certeza, a gente dá fica medo mesmo, perdido, né? Tá certo, Nani, obrigada. Obrigada, querida, boa tarde. Relacionamento é tudo, e quando eu encontro com o doutor Celso Marzano, urologista, um dos homens mais conceituados nessa área, estou com um neurocientista do lado, que hoje é roda, não tem música? Roda dos homens? Ah, olha, porque a roda das mulheres já começa com uma música abalando. Então tem que ter música também. Agora os meninos querem música, e aí? Cadê? Aumenta! Roda de homens, essa moda pega, hein? Gostaram, meninos? Boa. Vou apresentar aqui para vocês o Dr. Celso Marzano, né? Aqui já está o meu convidado, nosso neurocientista poderoso, que está aqui, doutor Igor, que já está à minha direita, já estava com a gente. Fê Franco, Renan. Bem-vindos, meninos. Obrigado. Por que nenhum dos meninos colocou azul? Então, aí foi um erro. Novembro Azul, eu vim homenageando vocês. Eu coloquei azul, coloquei sapato azul, brinco azul, anel azul. Falei, vou homenagear os Mas se é dos homens, você tá dando brilho aqui. Então tá ótimo. Por isso que a gente fala que o homem precisa de uma mulher, porque é a mulher que pensa nos detalhes. Exatamente. Os detalhes, né? Exatamente. Agora, me admira um dos melhores urologistas desse país. Ele veio de rosa, olha que Mas fofo. isso foi de propósito, Nana. Foi Porque nós mesmo. estamos assim, a transição, entendeu? Entre novembro, né, outubro rosa e novembro azul. Vocês então copiaram a gente, né? eu Outubro vim rosa, aqui novembro pra... azul. Acho que o doutor quis causar. Quis causar e então, meio azul e meio entendeu? rosa. Trouxe uma canetinha azul, logicamente, para mostrar aqui a próstata. Caneta mas azul, assim, legal.
Todo mundo Meninos, aí com Novembro Azul. Olha, brincadeiras à parte, que a gente é muito amigo de muitos anos, o doutor Celso aqui. Quero deixar vocês muito à vontade. Eu quero saber como que tá, por exemplo, hoje é um dia, assim, um pontapé inicial nesse mês, que a gente faz, todo mundo faz uma campanha, abraça uma causa muito importante, que é o combate, né, a prevenção contra o câncer. Vocês são jovens, mas a juventude também tem que estar antenada, né, Celso? Principalmente com o câncer. Eu queria saber como que está hoje a saúde masculina. Por exemplo, os meninos são atletas, são jovens, malhos, saudáveis, mas no geral, né, a gente falou isso, que isso faz com que o cérebro, quando o cérebro está jovem, quando faz os exercícios, isso ajuda, inclusive o cérebro. Sim. Perfeito. Muito de uma coisa que o doutor tinha comentado, a relação do psicológico. Essa questão de você não se sentir, sabe, eu vejo a galera muito assim, tô me sentindo fraco, doente, colocando o psicológico para baixo, sabe? Eu acho que 60% de tudo aquilo que você pensa, imagina, assim, é um placebo muito forte. Então essa questão, tô me sentindo doente, sabe? Então acho que você tem que pensar sempre para frente, pensar positivo, pensar saudável, buscar treino, dieta, alimentação, tudo que for qualidade de vida, sabe? Acho que essa é o principal elemento. Sim. No psicológico primeiro. E outra coisa que ele comentou também, que eu concordo total, é achar o exercício que a pessoa goste. Porque né? não adianta, por exemplo, a gente faz musculação e a gente ama isso. E não é porque nós temos o maior canal de musculação do Brasil que a gente vai falar que todos devem fazer musculação. E sim, fazer um esporte que a pessoa goste, tenha uma consistência. Vocês são defensores da saúde, isso é bacana. Isso, acima de tudo. Incentivadores para todo mundo malhar, ter saúde, qualidade de vida, né? Exatamente, porque com atividade isso vai englobar muito mais outras coisas, como a dieta, como a atividade em geral, que vai fazer o cara tá sempre ativo e com a mente boa. Exatamente, essa questão da proatividade é muito boa, Renan. Eu acho que assim, a pessoa ela tem que sim praticar atividade física pelo menos 30 minutos por dia. Começar com 30, pelo menos todo Pelo dia. menos 30 minutos, que seja uma caminhada, de repente ele larga o carro, sabe? E todo dia eu vou daqui ali e eu uso o carro. Não, vai lá a pé, volta, começa a mexer criar um pouco. os costumes, né, os hábitos, exatamente, né? No interior a gente anda tanto, tudo faz a pé. São Paulo tudo é de carro, gente. Você vai num lugar, no bairro, você pega um carro. O indivíduo vai no supermercado da rua de cima, vai de carro. Isso. Vai de carro. É o mínimo detalhe ele deixa de fazer para exercitar o corpo. Celso Marzano, você como médico, como urologista, um dos mais respeitados desse país, a situação atual do câncer nos homens. Não, é um prazer estar aqui com vocês, tá? Já há 38 anos mexendo nessa área, cuidando de homens também, de mulheres, que a gente também cuida, mas assim, a gente, em 38 já são 4 gerações. Então, eu já tratei assim do avô, do filho, do filho do filho e do neto. Então, quer dizer, você vê que hoje o homem está mais consciente. Então, não é só a próstata. Eu acho que o homem tem que se cuidar a partir dos 3 anos de idade, quando ele tem que ir na criança, tem que ir no urologista para ver se o testículo está no local, se tem fimose, depois ele vai indo aos 10 anos, quando o pênis começa a crescer, tem que ir lá ver se está o desenvolvimento normal, se o testículo está normal, porque tem como você melhorar e até melhorar a parte da puberdade com medicamentos, logicamente. E depois você vai passando. Então ele vai acompanhando com 3 até anos, chegar na próstata. As pessoas não passam essa informação. Geralmente sempre vai no pediatra, né? Eu acho que o pediatra tem todo o seu valor, mas é importante você lembrar que quem cuida do pênis, do testículo, é o urologista. Então, muitas vezes o homem aparece com um pênis um pouco menor, já com mais idade, com 18, 20, 25 anos, e ele podia ter melhorado isso. Porque se ele não opera de fimose, até o pênis não vai crescer, vai ficar o que a gente chama pênis em pincel, onde a glande não desenvolve, aí depois ele vai ter problemas. Porque é importante a grossura da glande no relacionamento sexual. Então, um detalhe importante. Às vezes também o testículo não desceu, e aí ele vai ter problema de fertilidade, de hormônio mais para frente. Então, quer dizer, é muito importante esse aconselhamento. Depois vai passando, e quando chega aos 40 anos, tem que começar a fazer a prevenção. Tá? Porque quando vai no urologista... Mas e quando tem caso na família? Como? Quando tem caso 40 na família. anos de idade. Mesmo com caso na família? Mesmo com caso na família. Depois, 45, começa o que o pessoal tem medo, que é do meu dedo, né? Que é o toque retal. Então, eles já ficam me olhando na minha mão para saber como é que é. Esse exame do toque, todo homem deveria fazer, porque é o único exame preciso que consegue diagnosticar o mínimo, né? O menor tamanho de um tumor. Aqui eu tenho uma próstata, que é uma próstata normal, de 20 gramas, assim, do adolescente, e ela vai crescendo. Mas no toque, quando eu faço o toque, você vai percebendo pequenas calcificações, nódulos, você dá um diagnóstico de milímetros, de meio centímetro. Então, quando você vê alguma diferença aqui, o exame de sangue que o PSA chama a atenção, aí você parte para uma biópsia, coisa assim. Eu
estou dando diagnóstico de câncer de próstata de homens de 48 anos, 50 anos, 60 anos de idade. 48 anos? É muito jovem, tá? E o que pode estar acontecendo para os homens começarem a ter câncer de próstata que antes, na minha geração, né, era uma coisa que vinha muito mais tardiamente? Por que está começando tão jovem? É o ritmo de vida, é estilo? Os congressos, assim, não mostram nenhuma... Isso está sendo muito pesquisado. Então, parece que é estilo de vida, né? Eu acho que hoje a gente dá o diagnóstico mais precoce. Porque nem o homem há 50 anos atrás, ele vivia 55 anos. Hoje ele vive 80 anos de idade, tá certo? Com a ciência, com tudo que vai, com a qualidade de vida, exercício físico, que eu acho fabuloso, tá? E também hoje a reposição do que falta. Muitas vezes, hoje, que nem nos congressos americano, brasileiro, que eu fui esse ano, eles falam muito dos fitoterápicos. A necessidade de você repor, de você tomar os antioxidantes, das proteínas, dos aminoácidos. Quer dizer, então isso a medicina está mudando. Porque você vai com exercício, você vai com uma alimentação saudável, você vai melhorando o estresse. Alimentação é tudo, não é, gente? Exatamente. Fala pertinho, microfone. Isso que o doutor falou é excelente, essa questão de repor, essa reposição, hoje que a medicina está mudando, é isso que a gente tenta passar também. Querendo ou não, a gente pratica atividade física, a gente informa, né, em relação a essa questão da saúde, tudo que vem mudando. Então, essa atualização que o doutor falou em relação a isso é essencial para a galera saber, né, Tá tudo agregado, né? Isso, porque cada ano que passa existe um estudo novo, uma tecnologia nova para tudo, né? Para tecnologia, mas para nutrição. E a nutrição é a base de tudo, principalmente para a saúde. Somos o que comemos? Essa questão do fisioterapeuta. Sem dúvida, o homem não come pela boca, porque fala muito, porque come errado, né? Entendeu? Fala coisa errada, né? A exposição na mídia, que a mídia dá para esse caso específico, também vem ajudando a divulgar. E isso leva a gente a crer que aumentou o índice de casos, mas, na verdade, é apenas as informações que estão chegando agora nas pessoas. Mas, gente, mas consegue a prevenção? Vamos falar, a gente está falando de exames, de um alerta de um mês dedicado para fazer mesmo o exame, para ir no médico. Você sabe que os homens não vão, vocês sabem muito disso. Depende sempre de uma mãe, da namorada, da mulher, da esposa, de todo mundo levar. Mas essas estão marcando. Né? Essas estão marcando. Mas isso que eu tô falando, as mulheres marcam para ajudar, porque o homem é uma coisa meio, né, espera, sei lá, tem que ficar meio ruim mesmo para ir no médico. Sim. Se o homem está broxando, ela marca imediatamente. Se é problema da próstata, ele demora um pouquinho mais, mas também marca. Cada 6 homens, olha aqui, ó, chama a atenção de vocês, cada 6 homens, 2 vão ter câncer de próstata. Quer queira, quer não queira. Mas o que mais mata o homem é o câncer de pele, que é justamente você se expor às luzes, ao sol. Tá? Enquanto você usa um protetor 30 e ele te dá uma proteção contra a queimadura de 98%, ele te protege contra o envelhecimento e câncer de pele num X. Quando você usa os 50 ou 60 no rosto, no colo, no braço, ele também protege a queimadura, mas ele te protege 2 a 3 vezes mais contra o envelhecimento e contra o câncer de pele. Deixo vocês aqui batendo um bate-papo rápido, vou dar só um recadinho e já volto, porque aqui eu não paro, viu? Lógico. Não é porque vocês estão aqui que eu vou ficar parada na sala, fazendo sala hoje não, hein, meninos? Tem que trabalhar bastante. Aproveita, eu vou para o intervalo comercial e eu volto já na roda com os homens, tá? Um minutinho só.